Almas queridas do Instagram, almas queridas que nos acompanham pelo Face, companheiros de nossa casa, que de maneira fiel, constante, perseverante, tem estado conosco. Que Deus, o autor da vida, nosso Pai, os abençoe, nos abençoe, porque me reconheço necessitado das mesmas bênçãos. Tema dos nossos estudos: reencarnação na Bíblia. Na semana passada, vimos algumas informações sobre o tema reencarnação à luz da ciência e da filosofia. Hoje, no desdobramento do estudo, o tema na Bíblia. E nas próximas 2 segundas-feiras, estudaremos outros aspectos relacionados a este mesmo tema. A todos, a recomendação para que nestes próximos dias estudemos o capítulo 4 do Evangelho e as questões que encontramos em O Livro dos Espíritos, que mencionarei na próxima segunda-feira. Vimos na semana passada que a ciência vem pesquisando seriamente o tema e encontrando evidências confiáveis sobre a reencarnação. E vimos também que a filosofia há milênios cogita da reencarnação, sendo ela uma crença comum em todos os povos, em todos os tempos. Hoje, não tenho a pretensão de trazer todas as referências bíblicas sobre este tema. Também na Bíblia encontramos um material vastíssimo. Hoje, alguns registros. E atento à disciplina e à objetividade, pontuarei com a precisão possível e começo trazendo 2 referências do Antigo Testamento. Trarei as referências bibliográficas
sem comentá-las. Depois me deterei em algumas. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Para os companheiros que possuem a sinopse, todas estas referências estão disponibilizadas. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. No Novo Testamento, Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Mateus 17, versículos 10 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. João, capítulo 5, versículo 14. João, capítulo 9, versículos 1 a 3. E também encontramos em Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Como se observa, um riquíssimo material. Quero abraçar Nadir Faco, Rosa Claro, Rosa Marquezine e certamente dezenas de outros corações, amigos e sempre generosos. Profeta Isaías, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Tema maravilhoso em Isaías, o profeta. Os teus mortos viverão. Ele afirma a imortalidade da alma. E ao escrever, os teus mortos viverão, ele nega aquilo que a teologia clássica afirma, que os mortos dormem esperando a ressurreição futura. Da maneira como ele construiu, ele está dizendo que os mortos prosseguem vivos. Os teus mortos ressuscitarão. Em verdade, ele está dizendo, os teus mortos reencarnarão. À época, a palavra reencarnação não existia. Existia a ideia da reencarnação, mas não havia, à época, uma palavra para vestir a ideia, para traduzir a ideia da reencarnação. E utilizavam a palavra ressurreição. Hoje, com o seu sentido deturpado, mas vamos estudando. Mas notemos
o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes do Cristo, já está falando da imortalidade da alma e da reencarnação. Dois princípios divinos, dois princípios cristãos, dois princípios socráticos, dois princípios espíritas. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Outro princípio divino, outro princípio socrático, outro princípio cristão e espírita, a comunicabilidade dos mortos. Em 3, 4 linhas, o profeta Isaías fala de 3 princípios básicos da moral cristã, da moral espírita. Ele está conversando com os mortos, é a comunicabilidade. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ele está conversando com os supostos mortos. É um apelo direto. Ele está consolando aqueles que desencarnaram, dizendo-lhes: vocês voltarão a uma nova experiência. E por que vós que habitais o pó? Porque naquela época, reflitamos espíritas, àquela época é muito provável que as colônias espirituais fossem subcrostais. Talvez naquele tempo não existissem colônias acima do nosso plano, porque a espiritualidade, como a humanidade, era algo em formação, em elaboração. Até hoje existem colônias, cidades subcrostais, abaixo da nossa crosta. Mas hoje já temos colônias acima da crosta ou da crosta, sendo que por uma questão de peso específico, de densidade, os espíritos mais leves, de uma melhor condição, ascendem e vão para as colônias supercrostais, enquanto que os espíritos inferiores, pesados, descem para as regiões internas do planeta. Profeta Malaquias, na sequência das nossas indicações bibliográficas, encontramos este versículo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Se tivéssemos aqui um professor de português fazendo a live, ele explicaria melhor do que eu. Mas aí está a frase literalmente bíblica: eis que eu vos envio o profeta Elias. Este "o" aí é um artigo definido, não é qualquer Elias, é um determinado Elias. Aqui entre nós temos
companheiros e companheiras. É como se eu dissesse para o companheiro Luiz: Luiz, um Hamilton vai te ajudar em qualquer coisa. Um Hamilton, que pode ser o Hamilton que aqui está, e pode ser outro Hamilton. É um Hamilton. Mas se eu disser para ele: Luiz, o Hamilton vai te ajudar, é definido. Não há dúvida. Não é uma coisa imprecisa, impessoal. E, na época, os judeus tinham como certo que o profeta Elias, que vivera 400 anos antes do Cristo, haveria de reencarnar para, através do seu trabalho, preparar o advento do Cristo. Elias foi um dos grandes profetas que viveu mais ou menos 400 anos antes do Cristo. E os judeus sabiam, tinham essa informação, que o profeta voltaria. E não era qualquer Elias, era aquele Elias. E estudando-se os textos bíblicos, verificaremos que João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, era o profeta Elias, o que o próprio Cristo afirma nos textos evangélicos, através dos evangelistas, posto que ele mesmo nada escreveu. Então eles esperavam o profeta Elias, que voltaria. Ora, sendo Elias João Batista, ou sendo João Batista o profeta Elias, estamos diante de uma certeza. Para que João Batista fosse o profeta Elias, João era Elias reencarnado, e não Elias ressuscitado do túmulo, porque João Batista foi visto menino. Inclusive, quando Isabel estava grávida e Maria também, as duas grávidas, quase que no mesmo tempo, com uma diferença de 6 meses, Maria foi visitar Isabel grávida. E todos sabemos que daquela gravidez de Isabel nasceu João, que mais tarde receberia o nome de Batista. Ora, não podia ser Elias ressuscitado, porque se Elias ressuscitasse, sairia do túmulo ele próprio, adulto, com a sua personalidade e as suas características. Mateus 16, 13 a 17. Preciso ler para aqueles que, acompanhando à distância, não dispõem do texto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias. Antecipei parte do estudo, aí está. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quero explicar rapidamente a expressão Filho do Homem que está no texto. Era um dos designativos para o Messias que havia de vir. Era um dos designativos para o Cristo, cuja vinda era esperada. O Cristo é conhecido por diversas expressões, dentre elas, Emanuel, ou Filho do Homem. Ele estava ali se afirmando como Cristo e perguntando quem as pessoas dizem ser o Cristo. E repetindo, uns, João Batista não podia ser, porque João ou ainda estava vivo, não trouxemos todo o texto, extraímos uma parte, ou havia morrido muito recentemente, e de novo o argumento. Jesus foi visto menino, João foi visto menino, de sorte que Jesus não podia ser João ressuscitado. Bem, poderia ser Elias. Para ser Elias, teria que ser Elias reencarnado. Porque como Elias ressuscitará do túmulo, apresentando-se na figura de Jesus, a menos que Elias tivesse entrado na barriga da mãe de Jesus, reencarnando na personalidade de Jesus. Mas Jesus não era Elias reencarnado. Bem, outros diziam, você é Jeremias, um antigo profeta, ou outro profeta. E Jesus, seguindo no texto, estou fiel à Bíblia, e estou seguindo a tradução de João Ferreira de Almeida, um clássico, que eu aprendi a conhecer, a respeitar, a amar, ainda criança, quando integrante de uma igreja protestante. E vós, quem dizeis que eu sou? Observem, companheiros presentes e das lives, que Jesus não contestou os discípulos quando eles afirmaram: uns falam que você é João Batista, outros que Elias, ou Jeremias, ou outro profeta. Jesus não contesta. Ele não é o mestre dos mestres, ele não é o sábio dos sábios, ele não é o caminho, a verdade, a vida, ele não é o bom pastor, a porta das ovelhas, não é a luz do mundo. Se os discípulos estivessem equivocados na crença da reencarnação, ele teria corrigido e não corrigiu. Aqui no popular, ele não seria vulgar assim, ele diria para os discípulos, se a crença fosse falsa: você está louco? Você bebeu? Você pirou? Está achando que eu sou Jeremias, que eu sou Elias? De onde você tirou isso? Você está inventando moda? Onde você viu? Era a excelente oportunidade para Jesus dizer: reencarnação não existe, nem a ressurreição como vocês a compreendem. O silêncio dele vale por um aval.
Os judeus, portanto, não todos, como também hoje no Brasil, nem todos são reencarnacionistas. Nós temos 37% de brasileiros convictos da reencarnação, 44% dos nossos irmãos católicos são reencarnacionistas, como mencionamos na semana passada. Não é uma crença 100% ainda admitida. E naquela época, igualmente, nem todos estavam certos da reencarnação. Bem, vamos seguir. Agora, João. Puxa vida, eu tenho só 10 minutinhos. Para quem ouve é uma eternidade. Mas para quem fala, estuda, se empenha e vem com toda boa vontade, amor, o tempo acaba se tornando pequeno. João 3, 1 a 12. E havia entre os fariseus, ouçam, e vocês vão perceber uma pergunta que Nicodemos faz a Jesus, demonstrando que ele estava entendendo o que Jesus dissera e que Jesus falara sobre reencarnação. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, era culto. Este foi ter de noite com Jesus, ficou com vergonha de procurar Jesus durante o dia, foi de noite para não ser visto. Ainda hoje tem espírita que é mais ou menos assim, estaciona o carro 200 metros longe do centro e vem andando de fininho, escondendo-se atrás das árvores, para ninguém vê-lo entrando no centro espírita, e entra depressa, porque é uma desonra para ele ser visto entrando no centro espírita. É da escola de Nicodemos. E disse-lhe Nicodemos para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, atenção, amores, te digo que aquele que não nascer de novo, não entende quem não quer entender. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A reencarnação, diz Herculano Pires, é a chave do reino de Deus. Sem a reencarnação, bilhões de criaturas humanas não teriam a chave do reino. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Só não entende quem não quiser entender, os incrédulos sistemáticos, interessados. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te
de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus respondeu mais adiante e disse que tu és mestre em Israel e não sabes isto? Mas que mestre é este que conhecia a filosofia multimilenária, que conhecia toda a tradição judaica e não tinha notícia da reencarnação? Eu sei, gente, que muitos falam no nascer de novo, atribuído ao batismo. Mas Jesus precisava montar esse texto todo, esse diálogo todo, para falar: Nicodemos, se você quer ser feliz, vai lá e batiza. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está afirmando aí os dois princípios, o princípio material, o corpo, e o princípio espiritual, o espírito. O corpo descende do corpo, mas o espírito não descende do espírito. E quando o espírito vai reencarnar, ele mergulha no líquido amniótico, na intimidade uterina, repetindo o fenômeno desde muito tempo em que a vida surgiria nos oceanos aquecidos do começo. Amores, desde o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, até o Apocalipse, passando por Moisés, os profetas, Jesus, os apóstolos todos, o tema reencarnação ali está presente. Jesus não pôde usar a palavra reencarnação, que Nicodemos não entenderia, e teve que usar toda uma linguagem simbológica para se fazer entendido. Naquela época já se sabia que a vida surgira da água, está em Gênesis. E Jesus usa este símbolo para falar de reencarnação com Nicodemos. Queridos, precisamos terminar. Jesus era e não podia ser diferente, reencarnacionista. Ele que é o sábio dos sábios, o mestre dos mestres. E se a reencarnação não existisse, 99% da humanidade estaria irremediavelmente condenada a um sofrimento sem fim, a uma ignorância sem fim, porque não teriam uma segunda chance, uma 10ª chance para ascender, evoluir, progredir, e assim fazer por merecer a entrada nos mundos superiores. Como o Isaías, que aqui está conversando com você, pode ter a ilusão, a fantasia, a presunção, a arrogância de imaginar que, pelo tão pouco que sou, pelo tão pouco de bem que faço, ao morrer, irei habitar nas regiões superiores, ao lado do Cristo, ao lado dos apóstolos, ao lado dos santos, verdadeiramente santos, que fiz eu para estar com o Cristo ad eterno,
que fiz eu de bom para estar com o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, com tantos trabalhadores que se destacaram na história, com Francisco de Assis, Clara de Assis, Joana d'Arc, que fiz eu de bem para estar com eles depois de 70, 80 anos na terra? Seria injusto. E as crianças que nascem em tenra idade? E aqueles que morrem sem nunca terem ouvido falar do Cristo? E aqueles que morrem sem nunca ter acesso à mensagem do Cristo? Vão para o inferno? Que culpa têm eles de terem nascido na Ásia, no Oriente, no deserto, na selva, e não terem tido acesso à mensagem do Cristo? Que destino se dará a estas almas? São menos filhos de Deus do que nós? Merecem menos do que nós? Não é orgulhoso esse pensamento? E é este o tema da semana que vem. Reencarnação, como entendê-la ou como justificá-la? Para na outra semana nós fecharmos o estudo com o tema reencarnação, como aproveitá-la. Então, muitas das promessas do Cristo, para fechar, ficariam, amores, de mais perto e de mais perto, porque todos estamos perto. Ficaria sem sentido. Disse ele: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E quem morreu orgulhoso vai para o inferno para sempre. Bem-aventurados os mansos. E quem morreu colérico, para onde vai? Bem-aventurados os pacificadores. E quem morreu ainda longe da paz, para onde vai? Ou para onde vão? Na concordância do português. Improvisa isso, Hamilton. Você bota aí um vai, um vão, e depois você vai corrigindo quando percebe. Quando não percebe, você conta com o perdão dos internautas. Enviar-vos-ei o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo quanto tenho dito. Ele ficou de enviar o Consolador, e ele diz: enviar-vos-ei. Português, eu vou enviar para vocês o Consolador. Mas daí 10, 20, 30 anos, todos morreram sem o advento do Consolador. Cristo mentiu? Cristo os enganou? Como assim? E eles não terão acesso ao Consolador, que viria 1800 anos depois, na figura da doutrina espírita? Que mentira é essa? Que estelionato moral é esse? Olha, eu vou mandar para vocês o Consolador. E eles morrem e o Consolador não aparece. Então, a reencarnação autoriza Jesus, dá força, dá autoridade a Jesus. Sem reencarnação, ele se torna um mentiroso, porque prometeu um monte de coisa que sabia que não ia cumprir. Eu não estou tenso, estou apenas feliz pela oportunidade de compartilhar com você este conhecimento, que é mínimo, mas que há de ter utilidade para alguém, como está tendo para mim. Me ajudem na pergunta do Cícero, por favor. Até hoje, os judeus não têm aprendido Jesus. Porque até hoje os judeus não acreditam em Jesus. Vou pedir a você, Cícero, que, se possível, assista o estudo que foi feito aqui, quarta-feira passada, às 10 da manhã, quando Jesus foi para Nazaré e lá pregou o Evangelho
mas foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus contemporâneos. Pegue a live da quarta-feira passada, que foi dia, ajudem aí na data. Lá está dito, Cícero, mas não vou deixar você sem resposta. Eles esperavam um Messias guerreiro, conquistador, que viria para subverter a ordem e dar hegemonia política, social, econômica para o povo judeu, escravizando os demais povos. Quando o Cristo aparece na figura de um escravo, de um carpinteiro, de um povo escravo, humilde, modesto, andando a pé, com uma mensagem que destoava da mensagem dominante na época, eles ficaram profundamente decepcionados, não foram capazes de pegar os textos proféticos e perceber que naquela figura humilde, amorosa, estava exatamente aquele Cristo esboçado pelos profetas. Uma resposta mais rápida, mas na live, e fica a sugestão para outros. Dia 21 de outubro, a live das 10 da manhã, Jesus retira-se para Nazaré. Um grande abraço, me perdoem por algum excesso, mas atribuam a minha alegria ao meu entusiasmo. Um beijo no coração de todos.